Depois surgiu Carl Schmitt, e Carl Schmitt disse: não é nada disso, Kelsen. Na verdade, a Constituição não é uma norma jurídica, a Constituição é uma decisão política fundamental. Esta frase é importantíssima porque resume a ideia de Carl Schmitt. A Constituição é uma decisão política fundamental. O que é que isso quer dizer, professor? Nessa obra que Carl Schmitt escreveu, chamada Teoria da Constituição, é a obra fundamental de Carl Schmitt para esse assunto, evidentemente. O que é que isso quer dizer, a Constituição ser uma decisão política fundamental? E isso quer dizer que a Constituição é resultado de uma decisão voluntária de um determinado povo que, por meio dos seus representantes, elegeram as normas jurídicas ou os guias que iriam ordenar a sociabilidade desse próprio povo. Em palavras mais simples, a Constituição é um conjunto de normas que o povo elegeu para constrangê-lo, para obrigá-lo nas suas relações sociais, e elegeu isso de forma voluntária. Por isso que é uma decisão, toda decisão é algo voluntário, é uma decisão política fundamental. E aí é preciso diferenciarmos, porque assim o faz Carl Schmitt, que influenciou todo o constitucionalismo contemporâneo, entre Constituição e leis constitucionais. Carl Schmitt vai dizer que essas são dois paradigmas diferentes. A Constituição trata da decisão política fundamental. E que decisão política fundamental são essas? São as matérias propriamente constitucionais. O constitucionalismo posterior vai fazer essa distinção amparado em Carl Schmitt entre a Constituição material, que diz respeito às decisões políticas fundamentais, e a Constituição formal, que são aquelas normas que estão na Constituição, mas não dizem respeito a essas decisões políticas fundamentais. Professor, me dá um exemplo de decisões políticas fundamentais. Lhe dou um exemplo. Por exemplo, o artigo 18 da nossa Constituição, que vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. O que é que se está estabelecendo aqui nesse dispositivo constitucional? Está estabelecendo a forma de Estado brasileiro, que é a forma federal. O Brasil é uma República Federativa do Brasil. Lembre-se do caput do artigo 1º da nossa Constituição, que diz da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados-municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos. Não é isso que diz o artigo 1º? Lembre-se também do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, que diz que não haverá emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Então, a forma federativa de Estado prevista no 18, prevista no artigo 1º, prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, é uma decisão política fundamental. O Brasil é um Estado soberano, que aqui diz o primeiro inciso do artigo 1, qual é o fundamento da República Federativa do Brasil? A soberania. Então, o Brasil, ele traça relações no âmbito internacional. Então, o artigo 4º da Constituição vai dizer que são princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, esses e esses. Isso é o quê? Isso é uma decisão política fundamental. Então, decisão política fundamental seria, para Carl Schmitt, Constituição. E leis constitucionais seriam disposições que estariam na Constituição, e que não fariam parte da decisão política fundamental. Pegando a Constituição brasileira, pense no artigo 242, parágrafo 2º, que diz que o Colégio Pedro II permanecerá na órbita federal. Isso não tem nada a ver com decisão política fundamental, logo não seria Constituição para Carl Schmitt, seria apenas uma lei constitucional. Esse dispositivo faria parte da Constituição formal do Brasil e não da Constituição material. Lembrando que o STF não faz distinção entre dispositivos constitucionais, então isso é tão constitucional quanto as decisões políticas fundamentais.